Eu estava falando para vocês sobre o caso aí de uma fiel negra da igreja que estava denunciando o racismo, mas não é só isso não, viu? Tem preconceito também, tem homofobia, tem uma série de outros fatores que na sociedade, né, na sociedade que a gente vive, é até aceitável e que a gente também nunca debateu, né? A gente nunca debateu, porque nós negros, nós afrodescendentes, a gente também nunca teve voz, né? Então a gente foi condicionado desde o processo da escravatura, a gente foi condicionado a aceitar um monte de coisa, né? E até esse apagamento, entendeu? A gente não tinha voz porque por questões, né, sociais, políticas. E outra classe que sofreu pra caramba e ainda sofre são a galera do movimento LGBT e mais outras siglas aí, né? Não quero errar para não falar das outras siglas, mas LGBTQIA+. E sofrem com isso também. E eu vou contar para vocês um fato também que aconteceu comigo, porque eu não estou falando nada de militação política, mas de vivência mesmo. Eu me converti ao cristianismo em 1995 numa igreja neopentecostal. O que é neopentecostal, você que não sabe o que é neopentecostal? É um movimento que começou logo após as igrejas pentecostais oriundas do movimento lá da Rua Azusa, com o Seymour, um negro, porque a igreja era eurocêntrica e os negros eles não tinham, por questão da escravatura mesmo, né, condições de estudar, de ter conhecimento teológico, faculdade teológica. Então, a cultura nessa época era só para os brancos. E este negro americano ouvia os cultos do lado de fora, tinha pouca leitura, e aí ele ouvindo a pregação sobre Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo, ele se sentiu tocado pelo Espírito Santo. E fazendo um resumo, tá, para você entender. E aí ele começou a falar em línguas, e aí ele começou esse movimento pentecostal com gente pobre, humilde, que foi um grande avivamento naquela época. Os brancos tradicionais, nas igrejas tradicionais, e a gente tem esse resquício ainda até hoje, não aceitam o pentecostalismo justamente porque é um negro, não tem conhecimento teológico, não tem faculdade, e mais por conta de ser negro mesmo. Então, foi muito esculachado deste movimento. Nós tivemos aqui os missionários que foram enviados para pregar por todo o mundo, porque essa é a mensagem do Evangelho, e nós tivemos aqui duas igrejas pentecostais que vieram para o Brasil, a Congregação Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus, que são as igrejas que a gente costuma dizer que são igrejas pentecostais. E delas vieram outras para cá. E aí depois, lá na década de 70 mais ou menos, não tenho certeza muito bem, houve um novo movimento, que era o movimento neopentecostal, que são igrejas que pegam alguma coisa do tradicional e do pentecostal. E aí vem um novo movimento, um novo avivamento. Entre elas temos a Igreja O Brasil para Cristo, temos a Igreja Renascer em Cristo, a qual eu me converti em 95. Nós temos a Igreja, não sei se é Deus é Amor, acho que Deus é Amor é pentecostal. A Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Quadrangular, outras igrejas aí que é um povo um pouco mais diferenciado, não é tão tradicional e não é tão muito levado por usos e costumes, que são uma marca da igreja pentecostal, usos e costumes. Então, em 95 eu chego nessa igreja neopentecostal, chamada Igreja Renascer em Cristo,
em que estava um movimento muito louco de louvor e tal, louvor mais aberto, com outros ritmos, né? Ritmos que antigamente eram pelas igrejas tradicionais e pentecostais eram considerados demoníacos, como rock, a maioria dos ritmos negros, né? A maioria das coisas relacionadas à cultura negra é considerado ainda como coisa de bandido, do diabo. Então eu cheguei nesse contexto. Sou DJ, mexia com música black e não gostava da música da igreja. E aí eu cheguei nesse contexto, eu tava com samba, hip hop, reggae, rock. Falei, opa, cheguei no meu nicho, né? A palavra falou tremendamente comigo, acabei me convertendo e fiquei nessa igreja. Só que aí o rolê é diferente, o babado é diferente. A igreja predominantemente é uma igreja dominada por pessoas brancas. Esses conceitos estão embutidos na sociedade. E eu chego com essa voz aguda para a igreja, cheio de traumas, e eu vou cantar, porque eu descobri que os americanos que usavam esse tom agudo no falsete, mas a minha voz é naturalmente aguda, não é falsete, então eu tinha como referência para a minha voz, para vencer os meus traumas da minha voz, de ser chamado de bichinha, de viadinho, pela turma por conta da minha voz aguda, e eu tinha muita vergonha de falar, de comunicar, de cantar até, e trabalhando como DJ, eu tinha até vergonha de usar o microfone, de falar na minha voz, a minha voz natural, tinha vergonha. E aí eu tinha como referencial os caras como El DeBarge, que tem a voz aguda, da família DeBarge, Eldra DeBarge, tinha o Philip Bailey, que canta Reasons, né? Tinha o pessoal do Barcase, tinha o presbítero da igreja, que depois eu fiquei sabendo que ele é presbítero, Al Green, que canta no falsete, mas canta na voz aguda, e é perfeitamente normal. Todos os cantores lá nos Estados Unidos cantam agudo. Mas aqui eu não tinha nenhuma referência. Era sempre homens cantando grave, e naturalmente eu não tenho grave. Ó, eu não tive muita muda vocal, não tenho o pomo de Adão pronunciado. Então minha voz é naturalmente aguda. Aí eu fui chegar cantando na igreja, cantando consagração de Aline Barros, virei motivo de falatório. Começaram a falar que eu era boiola, que eu tinha espírito de pombagira. O que acontece com esse garoto na igreja? Garoto não, já é um homem, né? Já estava com 30 e poucos anos de idade. O que acontece com esse garoto? Vai para a disciplina, para ser liberto, como a maioria dos homossexuais. Então, esse é o contexto que a gente também precisa de dizer. O homossexual na igreja, ele sofre quase que a mesma coisa que os negros, sofre quase que a mesma coisa que as mulheres. As mulheres, a grande maioria das mulheres não tem voz nas igrejas tradicionais, né? Nas igrejas pentecostais e neopentecostal também tem algumas mulheres que têm algum posicionamento, mas a mulher negra você vê muito pouco. Você vê mais a mulher branca, porque ela é a esposa do pastor, esposa do líder, então aí ela tem um cargo ali de total igualdade, mas em autonomia ela não tem. Então são essas coisas que a gente precisa de falar também, já que a gente está tocando nesse assunto. Depois eu volto com mais comentários aqui, tá?